Lesões no esporte, problemas de postura e tratamentos ortopédicos. Eu continuo a conversar com o médico ortopedista Moisés Cohen. Moik, eu gosto de falar sobre esse assunto porque me parece que esse é o grande problema da humanidade, não é? Quer dizer, você pode ter uma saúde muito mais do que razoável, mas o que se passa com todos nós que temos problemas na coluna um dia na vida? Na verdade, felizmente ou infelizmente, nós somos bípedes. Talvez se a gente andasse de 4, nós teremos muito menos dores, porque você tem que sustentar o tronco. E, logicamente, quando você está simplesmente sentada, agora nós estamos sentados quando estamos conversando, a minha musculatura do pescoço, a cervical, ela está trabalhando. Porque se ela não estiver trabalhando, se ela não estiver contraída, o que acontece? Minha cabeça cai. A cabeça é pesada. Cabeça pesada, mas ela relaxa e cai. Ninguém dorme, por exemplo, assim, sentado. Quer dizer, quando você dorme, você está assim. Ninguém dorme, por exemplo, com a mão desse jeito, você dorme relaxado. Então, a musculatura, simplesmente por você estar sentado aqui conversando, você está trabalhando, ela é exigida. Se você não tiver uma condição boa, ou eventualmente está com alguma contratura, algum comprometimento de coluna ou muscular, até ficar sentado te incomoda, as coisas do dia a dia te incomodam. Bom, e quando você é criança, então, aquele negócio de sentar na frente da televisão, se encolher, aquilo tudo, mesmo sendo numa fase de 0 quilômetro, tudo com pouquíssimo uso, já vai atrapalhar no futuro ou não? Não necessariamente, não é esse ponto. Eu acho que é muito mais preocupante, não esses movimentos exatamente, mas você se preocupar na postura como um todo. O que acontece hoje é uma coisa muito mais séria do que simplesmente você ficar assim assado. Porque hoje você pega uma criança, às vezes de 13, 14 anos, ela passa um dia sentada em frente ao computador. E isso não? Isso é mal, porque ela vai adquirindo posturas que fica difícil corrigir depois. Então, é claro que não quer dizer que você não vai deixar a criança usar um computador, mas tem que se fazer a coisa de uma maneira mais equilibrada. E a atividade esportiva, e se ele não fizer atividade esportiva, se você tiver um daqueles, hoje se usa a expressão nerd, né? Quer dizer, o indivíduo é o gênio, a cabeça, mas está lá o tempo inteiro. Então, você tem que convencer ele de alguma maneira que se ele não faz esporte, pelo menos que faça algum trabalho postural, que tenha estímulo a fazer algum trabalho. O que é um trabalho postural? Um trabalho postural, você pode fazer isso a nível de fisioterapia, por exemplo, uma reeducação postural, RPG. Pilates é outro caminho. Eu melhorei muito com Pilates. Eu antes ficava aqui assim, que eu tinha vergonha, às vezes, me vendo no ar. E hoje em dia eu percebo que no que eu vou, eu me corrijo. Isso é importante, porque muitas vezes não é uma coisa difícil, mas é muito mais uma conscientização do que propriamente um trabalho árduo. Às vezes você vai 1 vez, 2 vezes por semana, mas é o suficiente para que você comece a se policiar e manter a sua postura. Mas uma criança não é mais, ou um adolescente... não existe uma solução mais lúdica para adquirir essa postura, em vez de RPG, Pilates? Existe? Não, sem dúvida. O lúdico sempre prevalece sobre aquela coisa que é muito maçante e chata. Eu estou dizendo no indivíduo que não tem aptidão nenhuma para esporte. Entendi. O nosso nerd aí. Mas se ele conseguir fazer atividade esportiva, eu não tenho dúvida que é o melhor. Então, atividade que possa ser focada e direcionada para aquilo que ele precisa. Bom, então vamos falar do que ele não precisa. Olha aqui, eu descobri, por exemplo, que os kartistas, os pilotos de kart, estão entre os esportistas que mais sofrem lesões ósseas. O piloto de kart, eles têm lesões... É interessante, porque um dos livros que a gente fez, eu dividi por esportes. E cada esporte tem as lesões que são mais características. E nós, como especialistas, ortopedistas que lidam um pouco mais com esporte, eu não preciso ser um piloto de kart, um jogador de golfe para poder entender, mas eu tenho que entender o gesto. Então, no kart, por exemplo, eu tenho que entender o que ele faz. Então, as pistas são geralmente ovais ou circulares. Então, você tem a força G. Aquele negócio de ficar assim o tempo todo. Então, o tempo inteiro aqui. Então, você tem que pensar em cervical. Uma outra coisa que é muito comum são os traumas e as fraturas de costela, porque ele tem traumas... e a própria posição que ele fica predispõe à fratura de costela. Então, no kart, em geral, essas são as lesões que a gente poderia chamar típicas do kart. Assim como outros esportes têm lesões típicas. Eu vou dizer,
Porque se o kart, que me parecia tão inocente, faz isso, quem faz rally... Quem faz rally tem outro tipo de problema. Então, ele geralmente também tem o lado da contratura, da tensão, mas pelo fato de ter impactos repetitivos, ele poderá ter impactos na coluna vertebral, vai ter dores lombares. Rally de moto, rally de carro, tudo? Tudo. Isso tem relação com o trauma, com a repetitividade do trauma propriamente dito. Ô, Moik, qual é o ideal da saúde músculo-esquelética numa pessoa adulta? Veja, ideal é que você possa ter um bom equilíbrio da tua musculatura. O que é ter equilíbrio? Pois é, ter um bom equilíbrio é você ter uma boa postura, é você estar se dedicando. Por exemplo, vou para a academia. Então, muitas vezes a pessoa vai e só quer ganhar força muscular. Ah, isso aqui está pequeno, quero crescer, quero aumentar meu braço, quero aumentar meu bumbum. Tudo isso é válido, mas tem que estar dentro de um contexto. Não é só fortalecer, você tem que alongar, você tem que ter um equilíbrio da sua musculatura. Mas vira e mexe eu leio alguma coisa assim. Descobriram agora que alongar antes não é bom. Ou descobriram agora que alongar depois não é bom. O que é bom? Não, o alongamento, existe muito empirismo em tudo isso, né, Gabi? Mas quando eu falo alongamento como uma atividade, não é aquele alongamento de 10 minutos antes de correr, antes de jogar. Eu falo como uma atividade. Vou dar um exemplo muito simples, que você já viveu um pouco isso. Dores na região lombar. Todo mundo tem? Estou descobrindo, não, estou descobrindo que o mundo comum. Tem. Ou dores no joelho, vamos pensar no joelho. Então, dor na parte anterior do joelho. 80% de quem tem dor na parte anterior do joelho, aquela dor, não bati, não caí, mas me dói quando eu uso salto alto, quando eu subo escada, me dói. 80% de quem tem esse tipo de dor tem um encurtamento da musculatura posterior da coxa. Falta de alongamento. Falta de alongamento. Os 80%. Homens têm, basicamente. Homens têm mais do que as mulheres, mas tem. E aí você faz um trabalho de alongamento, associado a também o fortalecimento, e você consegue, muitas vezes, resolver o problema. Na coluna é igual. E a tal da dor, que eu conheço, a lombar, aquela dor nos quartos, como dizem no interior. Isso aí é o quê? Então, a lombalgia é um nome muito genérico. É a mesma coisa que você falar, estou com dor de dente. Pode ser um monte de coisas. Mas vamos imaginar que nós estamos falando aqui de um problema postural. Estamos falando do tal do encurtamento. Então, você imagina que se ele tiver um encurtamento da musculatura posterior da coxa, a bacia tem uma tendência a trabalhar de uma forma diferente para poder aproximar as distâncias da musculatura que se prende na bacia e na perna. Isso faz com que a coluna lombar aumente a curva, aumente a curvatura, aumenta a chamada lordose. A mulher, quando está grávida, por exemplo, ela aumenta a lordose. Ou as menininhas, quando vão à praia e se exibem, estão fazendo uma lordose. Lordose. Aí o que acontece? O bumbum fica saliente, a curvatura da lombar aumenta e a barriga fica um pouquinho mais saliente também. Então, isto pode ser até esteticamente bonito, enfim, mas funcionalmente, quando você pensa no indivíduo que está tendo isso no dia a dia, nas atividades, vai levando a uma sobrecarga da região lombar. Então ele acaba tendo que andar, como ninguém anda curvado para trás, você joga o tronco para frente. Então, um simples alongamento de musculatura posterior de coxa pode estar relacionado com uma postura de tronco. Agora, você diz assim, não é alongamento de 10 minutos antes, 10 minutos depois. Então, o que é esse alongamento? É dedicar quanto tempo ao alongamento, quantas vezes por semana, como? O alongamento, ele tem que fazer parte do trabalho físico. Então, se você tem um personal trainer ou se você faz sozinho, você tem uma planilha, você segue uma sequência de trabalho. Então, você vai, agora eu vou na esteira, agora eu vou no aparelho, vou alongar posterior, depois eu vou sentar na cadeira extensor. Então, isso faz parte de um programa. Então, o que eu quero dizer é que não adianta só fortalecer. Você também tem que fazer o trabalho da flexibilidade. Então, o mesmo trabalho que você tem para fortalecer, em termos de tempo, você vai fazer para alongar. É exatamente igual. Nós falamos aqui sobre lesões ligadas a esportes, nas pessoas que não praticam atividades físicas. Agora, quais os problemas mais comuns ortopédicos? No esporte ou sem ser esporte? Tudo. Eu acho que, de uma maneira geral, se você não levar esporte em consideração, eu diria que os problemas de postura, então as lombalgias hoje são as mais comuns.
Eu lembrei, o que mais que eu quero perguntar, você falando da lombalgia. A natureza previa que fosse ter um animal que ficasse tanto tempo sentado como a gente? Porque a gente fica. Porque outro dia me bateu isso na cabeça, eu falei, mas que coisa engraçada. Ainda que eu queira ficar de pé, ou me movimentar, nós fizemos a nossa vida, quer dizer, adquirimos tantas coisas interessantes, mas ou lendo, ou trabalhando, ou assistindo alguma coisa, ou comendo, a gente está sempre sentado. Era previsto que um animal se sentasse tanto tempo assim? Eu acho que você está se referindo à nossa vida moderna, porque a vida moderna. Antigamente, seguramente não se tinha tanto problema dessa ordem, quer dizer, se andava muito mais, as distâncias eram maiores. Hoje, realmente, eu não sei se foi previsto pelo grande arquiteto do universo de você ficar muito tempo sentado, já que nós somos bípedes. Mas uma coisa é sabida, as articulações, de uma maneira geral, precisam de movimento. Isso é uma coisa realmente comprovada. Seja joelho, seja ombro, seja cotovelo. Então, às vezes as pessoas falam, puxa, que ridículo, né? Você fazer aquela ginástica laboral dentro do escritório. Quer dizer, aquela ginástica é fantástica. Aqui não tem a finalidade de dar músculo, deixar você forte. O que os chineses fazem todo dia, pela manhã, exatamente, lá, que é o Tai Chi Chuan. São movimentos controlados, movimentos feitos com leves, sem sobrecarga. Isso é muito bom para as articulações. Ficar muito tempo sentado, você começa a ter dores articulares, dores musculares e, logicamente, esse encurtamento a que nós nos referimos acaba sendo mais fácil de ter. Eu converso com o ortopedista Moisés Cohen. Nós voltamos daqui a pouco com outras questões ligadas a lesões musculares, postura correta e tratamentos ortopédicos. Até já.